Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Eu nem preciso dizer que é uma satisfação enorme dar essa aula aqui para vocês. Eu sou o professor tutor Tatu e hoje a gente vai ver na aula da frente 3, começando a parte de ecologia, tá bom? A gente vai começar a parte de ecologia de populações e de comunidades, tá? Nessa primeira aula a gente vai ver então qual que é o conceito de nicho, conceito de habitat, sucessão ecológica e os tipos de interações que a gente tem na ecologia, tá bom? É bem legalzinha essa aula, vocês vão ver só. Bom, ecologia é a área que eu amo de paixão, é o estudo das relações interespecíficas e intraespecíficas das espécies, bem como do meio com que elas ocupam. Tá meio complexo, mas eu vou destrinchar para vocês. Primeiro, o que são interespecíficas e intraespecíficas? Interespecíficas, que é a primeira que está aqui, são as relações que acontecem entre espécies diferentes, tá bom? E intraespecíficas são relações que acontecem dentro de uma mesma espécie, certo? Bem como da espécie com o meio que ela ocupa, tá? Então, na ecologia a gente estuda isso. A gente estuda qual que é a relação de uma espécie com o meio, qual que é a relação de uma espécie dentro dela mesma, dos seus indivíduos entre si mesmo, e qual é a relação daquela espécie com as outras espécies, tá bom? É a interação do meio em si, beleza? Nós temos que pensar que ao todo momento as espécies estão interagindo, seja para se alimentar, como o caso do leão predando uma zebra, também tem os abutres que se alimentam das sobras dessa zebra, que ocasionalmente vai ter, o beija-flor que se alimenta do néctar da flor, mas ao mesmo tempo ele poliniza, então ele está tendo uma interação ajudando a planta a se reproduzir, ou então interações com o meio, por exemplo, das plantas que estão aqui, que precisam dessa água para viver, do tuiuiu que está aqui, que é a ave símbolo do Pantanal, que está aqui se alimentando do peixe, alimentando dos crustáceos que estão na água, do cervo do Pantanal, que está comendo a grama. Então o meio está totalmente conectado. E essa conexão, essas relações que a gente tem, é o que a gente estuda na ecologia. Bom, lembrando sempre, na ecologia nós estudamos relações de populações, comunidades e ecossistemas. Vamos lembrar então quais são as formas de organização da vida. Primeiro a gente tem um átomo. O conjunto de átomos forma uma molécula, o conjunto de moléculas, as organelas. O conjunto das organelas forma uma célula, o conjunto de células formam os tecidos que nós temos no corpo, vocês viram comigo na aula de histologia. O conjunto de tecidos formam os órgãos, que a gente viu em fisiologia. O conjunto dos órgãos formam um sistema, que a gente também viu em fisiologia. E o conjunto de sistema forma um organismo. Então, o conjunto de organismos de uma mesma espécie vai formar uma população. No caso aqui a gente está falando do lobo-guará. Então, vários lobos-guarás vivendo ao mesmo tempo em um mesmo lugar formam uma população. Um conjunto de populações vivendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar formam uma comunidade. E um conjunto de comunidades vivendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar formam um ecossistema. E o conjunto de tudo isso forma o que a gente tem de biosfera, que é a esfera da vida de todos os seres vivos que nós temos no planeta. Beleza? Começando então, eu vou introduzir para vocês o conceito de nicho. É um conceito meio abstrato, tá bom? Mas vocês vão conseguir entender. Seria o modo de vida de um organismo e toda a sua forma de interagir com os demais componentes do ecossistema. Então é tudo que está relacionado àquele organismo. Seja o alimento que ele consome, seja como ele se relaciona com as outras espécies, tá? Como ele se relaciona com o meio, no caso a temperatura, o ambiente, as pressões ambientais que ele está sofrendo. As suas áreas, a área que ele habita, o lugar que ele está nidificando, que ele faz o ninho, o lugar que ele acasala, o lugar que ele está se reproduzindo, o tipo de vegetação que ele consome, o tipo de vegetação que o animal que ele consumiu, como vai consumir ainda, a disponibilidade de alimento, tudo o que envolve isso, tudo que está envolvendo esse animal ou essa espécie, a gente conhece como nicho dela, tá bom? O nicho ecológico está dentro aqui. Um exemplo que nós temos, qual que é o nicho de um macaco? Por exemplo, esse macaco aqui. A interação que ele tem com os outros macacos, os predadores que vão comer ocasionalmente ele, os seus parasitas, ectoparasitas e endoparasitas que a gente vai ver hoje em relações, o alimento que ele vai consumir, a temperatura e umidade que influenciam no seu modo de vida também, e o local que ele vai reproduzir, tá bom? Tudo isso compõe o nicho do animal, tá? Tudo isso compõe o modo de vida desse animal, tá bom? E qual que é o conceito de habitat? Habitat é mais simples. É o lugar onde o organismo vive. Simplesmente isso. Vamos no exemplo aqui dos leõezinhos. Onde eles vivem? No Serengeti africano. O Serengeti é uma parte da savana, tá?
Reservinho seringuete africano. O coati é um animal tipo de Mata Atlântica, então o habitat do coati é na Mata Atlântica. A capivara, que varia entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Então, o habitat dela são capoeirões, capoeiras, matas mais abertas, que tem um corpus de água, porque ela precisa nadar, tá bom? Esse é o habitat de uma espécie. Por exemplo, então, vamos dar exemplo das plantas. O habitat de uma seringueira, por exemplo, é na mata, entendeu? Seria mais ou menos isso aí. E dentro da ecologia a gente também tem um processo que a gente conhece por sucessão ecológica, que é uma sequência de mudanças pela qual uma comunidade, lembrando que a comunidade é o conjunto de populações que estão ao mesmo tempo e no mesmo lugar, tá? Então essa comunidade vai passar por várias etapas de mudanças ao longo de um vasto período de tempo, até onde ela vai alcançar um clímax, que a gente chama. Comunidades clímax, elas são estáveis e pouco suscetíveis a mudanças. São comunidades muito complexas, com várias espécies, que tem muita energia circulando naquele ambiente, energia no sentido físico realmente, tá bom? Quando a gente for ver teia alimentar e pirâmides alimentares, vocês vão entender um pouco melhor. Mas, por exemplo, aqui, ao longo de um tempo, vamos supor que começaram com essas espécies pioneiras. Ao longo do tempo foram vindo mais espécies. A gente consegue visualmente apenas ver as espécies vegetais, mas aqui a gente também tem incluso alguns animais, micro-organismos, fungos, líquens, tudo bem? Estão todos aqui no meio junto também, mas visualmente, por foto, é mais a parte vegetal. Aí, a partir de um certo tempo, ele vai ganhando um grau de complexidade, mais espécies vão se juntando. A gente vai ter, começando aqui, espécies de porte mais arbustivo, alguns arbustos, né? E, posteriormente, com o passar do tempo, nós vamos ter algumas árvores menores, até chegar em um clímax, que vira realmente uma floresta, um ambiente muito denso, tá? De mata muito densa, com muitas espécies, beleza? A gente tem dois tipos de sucessões ecológicas, a primária e a secundária. A primária, ela tem início num ambiente virgem, que a gente chama, que não tinha nada ali, e começou-se, então, a ter um processo de sucessão, do nada, tá? Simplesmente começou. Então, a gente tem algumas espécies pioneiras, que a gente chama, que elas começam a dominar aquele ambiente, geralmente o quê? Fungos e líquens. Musgos também, lembra que eu falei na aula de musgos na quarta-feira. Os musgos, eles são espécies pioneiras, muito importantes para o ecossistema, para essa sucessão ecológica, porque é a partir deles que a gente começa a ter essa evolução, essas mudanças pela quais uma comunidade passa, tá bom? Então, isso pode acontecer, por exemplo, numa rocha nua, ou então em dunas de areia. É um ambiente totalmente inóspito, totalmente virgem, que a gente não tem quase vida naquele ambiente. Aí, a partir daqui, a gente pode começar a ver esses líquens crescendo na pedra. A partir de um certo momento, a gente vai começar a ter mais fungos, vai começar a ter mais musgos, depois do musgo vai vir uma grama, depois de uma grama vai começar a vir um arbusto e tudo mais. Até com o tempo, muito tempo mesmo, a gente vai chegar num clímax muito grande, tá bom? Aqui nas dunas a mesma coisa, a gente pode começar a ver algumas espécies de gramíneas começando a crescer, tá? Aí, conforme o tempo for passando, vai ganhando mais complexidade, vai ganhando mais energia a comunidade até chegar num clímax, tá? E na secundária, é basicamente a mesma coisa, só que o início ele vem depois de um distúrbio na comunidade, tá? A comunidade sofre um distúrbio como, por exemplo, um desmatamento ou uma queimada, tá? Lembrando que desmatamento e queimada não são apenas antrópicos, causados por ser humano, eles acontecem naturalmente. No Cerrado mesmo nós temos muitas queimadas naturais. Elas são importantes para a vegetação, só que de um tamanho controlado, não igual a gente está vendo ultimamente, que está sendo absurdamente grande as queimadas no Cerrado, né? Mas de um tanto controlado, um tanto pequeno, não influenciado pelo homem, isso é importante para o Cerrado, por exemplo, tá? Desmatamentos, que também ocorrem, uma árvore muito grande, uma hora ela vai morrer, na hora que ela morrer, ela vai abrir um grande espaço, ela vai derrubar outras árvores com ela, isso é um desmatamento natural, isso acontece, tá bom? O que é ruim a gente ter isso antropizado, que é causado em grande escala, né? Então isso é mal. Mas agora, como a gente pode ver aqui, essa área sofreu um desmatamento, obviamente, como nós podemos ver pela foto, só que aqui, algumas gramíneas já começaram a crescer. Então, o processo de sucessão ecológica já está acontecendo ali, tá bom? Esse que é o processo de sucessão ecológica secundário. Nós já temos condições ali para começar uma comunidade, só que são condições mínimas, que começaram a surgir depois de um distúrbio, tá bom? Que no caso aqui é um desmatamento. Essa sucessão ecológica, então, nós temos três fases principais. A primeira é a excese,
que seria nessa parte onde estão espécies pioneiras aqui, que então a gente vai ter uma invasão do meio ambiente descolonizado, que no caso era uma pedra, era uma duna, ou um ambiente que sofreu um desmatamento, por organismos pioneiros, como eu disse, que podem ser líquens, no caso da sucessão primária, e gramíneas, no caso da sucessão secundária. Tá? Seria nesse começo aqui, mais ou menos. A partir de um certo tempo, então, nós vamos ter a série, que a gente chama, tá? Que seria nessa fase intermediária aqui. Que nesse caso nós vamos ter alterações muito rápidas nessa comunidade, que vai alterar esse ambiente. Tá? Então a gente vai começar a ter um aumento de energia no sistema, a gente vai começar a ter um aumento de espécies, vai ser uma fase de transição entre a ecese e o clímax, tá bom? E por fim, o clímax, que é uma fase de estabilidade, esse ambiente muito provavelmente não vai mudar, ele vai continuar assim, exceto pelas alterações que acontecem naturalmente, tá? Que seria, no caso, como eu falei, as queimadas naturais, os desmatamentos naturais que acontecem, efeitos efeitos do clima, que tudo bem, pode acontecer também, tá? Ou então um dano ambiental causado pelo homem, né? Mas até chegar nesse clímax aqui. Se a gente for ver então as características na fase inicial, que a gente tem espécies pioneiras, e no clímax, vamos lá. A diversidade de espécies. Nós temos poucas espécies nesse começo, até chegar no clímax nós temos uma diversidade muito grande de espécies. A biomassa total. A biomassa total seria a quantidade em peso, mais ou menos, de organismos vivos que nós temos naquele ambiente. Na parte inicial, então, nós temos pouca biomassa, nós não temos muitos organismos. Na comunidade clímax, nós temos uma diversidade muito grande que cria uma biomassa muito grande. Tá bom? A composição das espécies, então, no começo, ela muda rapidamente. Tá? Então, rapidamente, a gente tem mudança de espécies indo, vindo, voltando, até esse aumento de espécies, diminuição de espécies, até chegar, então, no clímax, em que a tendência é realmente não mudar, ela estabiliza naquela quantidade de espécies. A relação produção-consumo. Essa relação produção-consumo é o quanto de energia eu estou produzindo e o quanto eu estou consumindo. A produção de energia, ela pode vir, por exemplo, dos vegetais ou dos seres fotossintetizantes. Eles produzem energia a partir da luz, que eles mesmos vão consumir, certo? São energias para eles mesmos. Só que eu tenho seres herbívoros que vão lá e comem essas plantas, esses vegetais fotossintetizantes. Então esse animal que comeu, por exemplo, ele passa a ter essa energia para ele. Aí vai vir outro organismo, vai consumir aquele animal e vai passar a ter aquela energia para ele. Então esse é o consumo e as plantas fazem a produção. As fotossintetizantes fazem a produção de energia. No caso de uma sucessão inicial, eu tenho muito mais consumo de energia do que eu tenho de produção. Então esse meio ainda está um pouco desequilibrado, né? Só que na comunidade clímax eu tenho uma proporção de 1 para 1. Não, proporção de 1 para 1 não. Tem uma proporção igual. Então o quanto de energia eu produzo é o quanto de energia eu consumo, tá bom? Isso cria uma estabilidade na comunidade. Então, como a gente pode ver na parte de baixo mesmo, na fase inicial a gente tem uma pequena estabilidade e no clímax uma alta estabilidade. E a teia alimentar, que é o nosso assunto das próximas aulas, a gente tem uma teia alimentar um pouco simples, seria o produtor, que é um ser fotossintetizante, vai ser comido por um animal, esse animal vai ser comido por outro animal, e no outro da comunidade clínica a gente tem uma teia alimentar muito complexa, tá? Eu tenho um ser comendo outro, mas esse ser pode servir de alimento para os outros 3, tudo mais, é um pouco mais complexo isso tudo, tá bom? E agora a gente pode ver nessa foto aqui, esse negócio chato sair da frente, deixa eu até tirar aqui, não tá saindo. Peraí. Só para mostrar para vocês o tempo que a gente demora para ter chegado numa comunidade clímax. As espécies pioneiras aqui em menos de um ano já começando a crescer, então os primeiros líquens, os musgos, alguns fungos, tá? Em menos de um ano, a partir de 1 ano, 2 anos, nós começamos a ter as primeiras gramíneas. De 3 a 20 anos para a gente chegar numa comunidade com arbustos, tá? Que são árvores não. São plantas de pequeno porte, no máximo até de 1 metro. De 25 a 100 anos para a gente começar as primeiras árvores, tá? Que são árvores pequenas ainda, no máximo de 5 metros. E até 150 anos para a gente chegar no clímax, que é uma comunidade totalmente estabilizada. Então esse é o problema do desmatamento, o problema das queimadas desenfreadas. Para a gente recuperar aquele ambiente, não é de uma hora para outra. Demora mais de 150 anos, 200 anos para a gente ter uma comunidade estável, que vai fazer o mesmo papel que ela desempenhava antes de ser desmatada, tá bom?
Essa é a importância, então, nesse caso. Bom? Então agora a gente vai entrar a parte de interações ecológicas em uma comunidade. Tá? Dentro de uma comunidade, pensa numa comunidade de clímax, que ela atingiu o seu auge. Ali eu tenho muitos organismos, certo? Várias espécies diferentes, seja de plantas, de animais, de fungos, de micro-organismos, de algas e tudo mais que for. Ali a gente tem uma grande quantidade de espécies de organismos, tá? Então os organismos de uma espécie, elas interagem, tá? Seja dentro da mesma espécie ou entre espécies, há uma interação entre elas. Essa interação influencia na vida da espécie, influencia na vida da população e refletem isso, tá bom? E então a gente pode ter interações de duas formas, intraespecíficas e interespecíficas, como eu já expliquei para vocês. Intraespecíficas acontece entre indivíduos de uma mesma população, entre indivíduos de uma mesma população. Interespecíficas acontecem entre populações de espécies diferentes, tá bom? Então, interespecíficas dentro da mesma espécie, interespecífica entre espécies diferentes, beleza? E a gente pode ter dois tipos de relações. Uma relação pode ser harmoniosa, em que é positivo para ambos, ou positivo e neutro para um dos organismos. E pode ser desarmônica, em que pelo menos uma da espécie ou um organismo vai ser desvantajoso para ele, tá bom? Então, agora a gente pode ver nesse exemplo aqui. Relações harmônicas, elas podem ser positivas para um e irrelevantes para o outro. Esse zero significa que é indiferente, tá? Neutro. E pode ser positiva para ambos. Desarmônicas podem ser negativas para um e neutra para outras, negativas para ambos, ou positivas para um e negativas para outro. Tá bom? A gente vai ver cada uma delas agora, seja interespecíficas harmoniosas, interespecíficas desarmoniosas, e interespecíficas harmoniosas e interespecíficas desarmoniosas. Tá bom? Vamos lá. Então, interações intraespecíficas harmoniosas são interações dentro de uma mesma espécie, entre indivíduos de uma mesma espécie, de uma mesma população, e são em relações harmoniosas, que são positivas, tá bom? Qual que é a primeira delas, então? Colônia, tá? São positivas para ambos organismos, que eles são da mesma espécie, no caso, mas só que há uma dependência anatômica, tá? Então, eles estão juntos ali, anatomicamente juntos, tá bom? E isso é uma dependência entre os participantes dessa relação. De modo que se eu separar um organismo do outro, vai levar à morte dos participantes, tá? No caso aqui, como exemplo, a gente tem a caravela portuguesa, que são quinidários. Os corais também são quinidários, como a gente viu na aula de zoologia. Que são organismos, são pequenos quinidários que estão juntos ali e eles vivem juntos, harmonicamente, tá bom? Numa espécie de colônia. Todos os organismos que estão nessa colônia são beneficiados por essa relação, tá bom? A relação de sociedade, que eu tenho uma independência anatômica, então os animais estão separados, os animais não necessariamente animais, né? Os organismos estão separados entre os participantes, então dá uma separação entre os participantes, mas é uma organização. Esses animais eles são organizados para cooperarem, para um ajudar o outro, tá? Que no caso, então, a gente pode ter as relações mais comuns que a gente conhece, como é o cupim, como é a abelha, como é a formiga, no cardume de peixes, tá bom? Como, por exemplo, aqui nas formigas e nos cupins, a gente tem uma organização social. Então, a gente tem cada um desempenhando um papel na sociedade para ajudar a sociedade inteira, tá bom? É mais ou menos como a gente tem nossa sociedade humana realmente, tá? Então, nós temos uma rainha, que ela tem a função de produzir novos organismos, o macho para fecundar essa rainha, e a partir dos organismos que nascem para a rainha, a gente tem as operárias, que vão fazer o trabalho, e os soldados que vão proteger toda a sociedade. Tá? No caso dos peixes, nós não temos essa divisão de trabalho, são um monte de organismos que estão juntos em uma sociedade, e isso é benéfico para todo mundo, eles estando juntos ali é mais fácil deles se protegerem de predadores, tá bom? Agora, interações intraespecíficas desarmônicas. São interações entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie, mas são interações desarmônicas. Nós temos duas também, competição e canibalismo, tá? A competição, então, é uma relação que todo mundo perde, tá? É uma disputa que acontece entre indivíduos da mesma espécie, seja por espaço, seja por alimento, seja para acasalamento, seja o que for, mas só que ela é desarmoniosa. Por quê? Primeiro que um organismo vai perder. Um dos que estão disputando, ele vai perder a disputa
Ele vai perder a disputa ocasionalmente. Mas só que quem ganhar, ele vai ter um gasto energético tão grande que não compensou ele competir. Foi desvantajoso para ele competir. Se ele não tivesse competido, se não houvesse a competição, os dois organismos teriam mais energia para se alimentar e tudo mais. Bom, então esse é desvantajoso e dentro da maioria das espécies isso acontece, tá bom? É bem comum. E no caso de canibalismo, então um indivíduo ataca, mata o outro e se alimenta de organismos da mesma espécie, tá? Isso também é negativo para ambos, já que, na verdade, eu não entendi porque é negativo para ambos. Para mim, aqui um é positivo, porque alguém está se alimentando, né? Ele vai ter o lado positivo de se alimentar e o outro está perdendo, né? E, logicamente, vai ser negativo para ele. Mas, então, é um organismo que come outro organismo da mesma espécie, tá? Isso acontece muito para gafanhoto, aranha, no caso, gafanhoto e aranha que comem, a fêmea come o macho depois da cópula, né? Depois do acasalamento. E em peixes, isso acontece muito comumente também, principalmente peixes carnívoros, obviamente. E agora, interações interespecíficas harmônicas. Então, são interações entre espécies diferentes que são harmônicas, que são positivas, tá? Nós temos o mutualismo ou então a simbiose, que organismos diferentes, de espécies diferentes, eles coexistem obrigatoriamente. Um precisa do outro para viver. Se não tiver o outro, eles não vivem, mesmo sendo organismos de espécies diferentes. Um exemplo muito bom são herbívoros e protozoários. Não necessariamente herbívoros, nós que somos onívoros também. Nós temos algumas bactérias no nosso estômago que nos ajudam a digerir conteúdo vegetal, tá? Então, sem elas, nós não digeriríamos vegetais. No caso, a gente pode comer carne, né? Mas herbívoro, como necessariamente come vegetal, então ele não viveria sem esses protozoários que estão no estômago e ajudam a digerir o alimento, tá bom? Agora, líquens. Não sei se vocês conhecem líquens, mas é muito comum em árvores, tá? A gente vê, assim, não só em árvores, mas pedra. Qualquer lugar, na verdade, é tipo musgo, assim, que nasce em qualquer lugar que está meio úmido. É uma associação aquilo, tá? É uma associação entre uma alga e um fungo. Então, uma alga e um fungo se juntam. Aqui nessas células verdinhas são algas e nas células vermelhas são fungos, tá? Eles se juntam e obrigatoriamente tendem a viver junto até formar um líquen, tá? Eles poderem viver juntos, isso é benéfico para ambos, tá? Um precisa do outro. O que tende a acontecer é o que aconteceu com os eucariotos. Um eucarioto primitivo se alimentou de um procarioto, e esse procarioto passou a viver dentro do eucarioto produzindo energia, que é o que a gente tem hoje como cloroplasto e mitocôndrio, pela teoria da endossimbiose. O que acontece aqui vai ser parecido. Nós estamos vendo eles vivendo junto em mutualismo, mas são espécies diferentes ainda assim. Provavelmente daqui a um tempo, por anos e anos de evolução, esses organismos vão passar a viver em uma simbiose tão profunda, que eles vão passar a ser da mesma espécie. Aí sim eles vão formar um grupo que seria o grupo dos líquens, tá? Mas por enquanto não. Por enquanto é uma alga e um fungo vivendo juntos obrigatoriamente. E a gente tem a protocooperação, que é a mesma situação do mutualismo, é benéfico para ambos, só que a coexistência não é obrigatória. Se eu tirar um organismo do outro, eles vão viver e tanto faz. Mas ainda assim, ter o outro, ter um e ter o outro, é benéfico para ambos, tá? Como é o caso muito óbvio do anu e do gado. No caso aqui está o búfalo, mas o gado comum qualquer faz isso. E o pássaro palito e o crocodilo, o jacaré. O que acontece? O anu ele se alimenta dos carrapatos do gado, né? Se alimenta dos ectoparasitas. Isso se alimentando, então, isso é benéfico para o pássaro porque ele está se alimentando, e é benéfico para o gado porque ele está se eliminando de parasitas que estão sugando o sangue dele e ocasionalmente pode levar a doenças. E no caso do jacaré e do pássaro palito, o pássaro palito se alimenta de restos alimentares dentro da boca do jacaré. Isso é benéfico para o pássaro porque então ele está se alimentando, e é benéfico para o jacaré porque ele está tirando restos alimentares da boca, o que, como a gente sabe, pode levar a problemas na arcada dentária, certo? Vamos continuar então, interações interespecíficas harmônicas, lembrando que são interações entre espécies diferentes, mas são harmoniosas, são positivas, tá? Então nós temos aqui o comensalismo. O comensalismo, então, um indivíduo se alimenta dos restos alimentares deixados por outro, sem prejudicá-lo. Então, no caso,
quem se alimenta aqui é positivo, ele está sendo beneficiado, valeu, eu tô comendo o resto alimentar de outro, positivo para mim. Mas pro outro, tanto faz, mano. É tipo assim, vamos lá, um leão matou uma zebra, o leão comeu metade da zebra, então o resto da carcaça da zebra, whatever, tanto faz. Aí vem um abutre e se alimenta daquele resto. É positivo, é legal pro abutre, mas pro leão, tanto faz, mano. Ele tava jogando fora mesmo. Agora no caso aqui do tubarão e do peixe rêmora. A rêmora, ela tem uma estrutura na cabeça, que é tipo uma... esqueci o nome disso aqui. Mas que ajuda ela a se prender na parte de baixo do tubarão. Então ela se fixa ali, prende, é tipo uma... esqueci, uma ventosa. Uma ventosa que ela se prende... deixa eu ver esse bagulho, sai daí. Ela se prende ali na boca do tubarão e todo o resto alimentar, na hora que o tubarão está comendo, todo aquele resto de alimento que sai ali da boca do tubarão, ela vai lá e vai comer, entendeu? Então ela está se alimentando do resto alimentar do tubarão, tá pegando carona ainda, e isso é benéfico para ela, mas o tubarão tanto faz, tá bom? A gente tem o inquilinismo, que é uma relação parecida, no caso, que é positiva para um, mas para o outro não faz. O indivíduo, então, um indivíduo utiliza o outro como abrigo ou suporte, sem prejudicá-lo, tá bom? Isso não é igual, pode parecer igual a relação que tem o peixe palhaço e a anêmona do mar, como a gente vê lá no filme do Nemo, né? Que o peixe palhaço, ele tá dentro da anêmona do mar e tudo mais, que ele tá vivendo junto com a anêmona do mar, mas só que nesse caso do peixe palhaço e da anêmona do mar, é uma relação que é benéfica para ambos, é uma protocooperação, porque o peixe palhaço está ganhando abrigo e a anêmona ela se alimenta dos restos alimentares do peixe palhaço, se alimenta das fezes e tudo mais, tá? Mas aqui no caso do inquilinismo, é positivo para um e para o outro tanto faz. No caso nós temos o peixe Phaearspher, que vive dentro de um pepino do mar. Para esse peixe é positivo viver aqui dentro, mas para o pepino do mar não muda nada, tá? A mesma coisa. Continuando, interespecíficas harmônicas. Nós temos o epifitismo, tá? No caso, isso aqui é para plantas, nesse caso, tá? É igual a mesma situação do inquilinismo, só que o epifitismo é exclusivo para plantas. Para uma é positivo e para outra tanto faz. O que acontece? Uma planta usa outra de suporte, basicamente, tá? Usa como abrigo, suporte, mas sem prejudicá-la. É muito comum, então, em florestas fechadas que não tem disputa para a luz. Então, a gente tem as árvores e as bromélias. As bromélias vivem nos troncos das árvores, como também acontece com orquídeas e bromélias, né? No caso, como a gente está mostrando aqui. As bromélias quando elas estão mais em cima, elas conseguem mais luz, conseguem mais água do que as plantas que estão para baixo. E então é positivo para ela. Só que ela está ali vivendo, mas para outra planta tanto faz. Para a árvore aqui tanto faz, tá? Isso é uma relação de epifitismo. E a outra relação é a relação de forésia. Mesma coisa. Para um é positivo, para o outro tanto faz. Que é uma associação que utiliza um associado utiliza um outro meio de transporte sem prejudicá-lo. Isso aqui é carona, tá? É um nome bonito para carona. Vamos lá, então, como exemplo, os mamíferos e os carrapichos. Quando você vai no mato, você sai do mato cheio de carrapicho, assim, aquele bicho que gruda, aquela plantinha que gruda. Aquilo é um fruto, tá? Um fruto que tem uma semente ali dentro. A planta dispersa desse jeito, ela cria esse mecanismo para grudar em pelo, grudar em pena, essas coisas, para que assim, quando você chegar em outro lugar, você vai lá e tira aquele carrapicho da sua perna, você está espalhando aquela semente para a planta, sem depender de vento, sem depender de água, sem depender de um animal ter que ir lá comer, entendeu? Isso é benéfico para a planta, porque você está espalhando semente para ela de graça. Esse aqui é um exemplo também, isso aqui é como é que chama? Não lembro o nome agora. Enfim, mas ele está carregando aqui um monte de ácaro na perna, tá? Então ele vai numa planta, aqueles ácaros grudam na perna, aí esse bicho aqui, que eu esqueci o nome agora, ele vai sair voando por aí, na hora que ele chega em outra planta, os ácaros saem e aí eles estão dispersos, tá? Eles podem buscar outros lugares para se alimentar, reproduzir e tudo mais. É um nome bonito, então forésia é um nome bonito pra carona, tá? Só isso. E a gente tem algumas interações interespecíficas desarmônicas, então são relações entre indivíduos de espécies diferentes, mas só que é desarmônica, tá? Então a gente tem a primeira, então, a competição interespecífica, competição entre dois organismos. Lembrando que a competição sempre é negativa, porque um organismo perde e aquele que não perde, ele está gastando muita energia para competir. Isso é desvantajoso para ele, tá?
Nós temos um princípio na competição que é o princípio de Gauss, é o princípio da exclusão competitiva. O que acontece nesse princípio? Quando dois organismos competem por um mesmo recurso, aí pode ser alimento, pode ser água, pode ser nutriente, pode ser solo, pode ser lugar para reproduzir, pode ser habitat independente. Quando eles competem por um mesmo recurso, um sempre vai ganhar e um sempre vai perder. Um vai excluir o outro, tá bom? Aqui como exemplo, em cultura de paramécio. O Gauss utilizou essa cultura de paramécio para explicar essa competição, essa exclusão competitiva, né? Esse princípio que ele criou. Então, dois paramécios, espécies diferentes, criadas em organismos, têm essa taxa de crescimento. Então, eles crescem absurdamente até nesse certo período de tempo, e até chega numa parte que ele estagna, né? Ele não cresce mais. Aqui é a mesma coisa. Só que eles estão colocados separadamente. Quando eles colocados juntos, eles competem por algum componente que eles precisam para viver. Só que, tá vendo que no começo, esse paramécio aqui, o rosinha, ele teve um crescimento maior que o azul, só que o azul é um melhor competidor. Valeu? Como ele é um melhor competidor, ele cresce mais e ele tá consumindo tanto nutriente que ele precisa que o rosinha está ficando sem nutriente. Aí o rosinha ele é excluído. Ele perde, essa população vai ser excluída, todos os organismos vão ser mortos, até que vai ficar somente o azul, tá? Esse é o princípio de Gauss. Então sempre vai ter competição. Não é muito comum ter competição na natureza, na verdade, porque os organismos eles evitam a competição porque é realmente muito gasto energético, então é desvantajoso, tá? Então a gente tem, por exemplo, abutres competindo com chacais por carcaça, ou então essa marmotinha aqui competindo por pão, por comida e tudo mais. Continuando, relações interespecíficas desarmônicas, que eu vou ficar repetindo para ficar grudado na cabeça mesmo, tá? Então, relações entre organismos de espécies diferentes de uma forma desarmônica, que seja negativa. Então, a gente tem a predação, nem preciso falar para vocês que um organismo vai se alimentar de outro, tá? Vai matar e atacar o outro. No caso aqui, essa águia matando o coelhinho, tadinho dele. E a gente tem alguns mecanismos que a presa, no caso que vai ser o coelhinho aqui, né? O que vai ser comido, ela cria alguns mecanismos para evitar ser predada, evitar ser comida, tá? Então a gente tem a camuflagem e o mimetismo, por exemplo. No caso da camuflagem, indivíduos então vai apresentar cores ou formas semelhantes a alguma coisa do meio para poder não ser visto, tá? Ser confundido com o meio, como por exemplo de bicho-pau, que é muito comum. Coruja, tá vendo? Ela é igualzinho o tronco, tá? Quando ela fecha o olho é igualzinho o tronco. Ou esse bicho-folha aqui, que é um lagarto, ele é exatamente igual à folha. Então ele está se camuflando para evitar ser comido. E a gente também tem o mimetismo. O mimetismo você imita outro organismo, tá? Então camuflagem você imita algum recurso do meio, e o mimetismo você imita outro organismo. No caso, essa borboleta aqui imitando uma coruja, e essa formiga imitando uma aranha, tá? Por que elas imitam? Não, só esqueci de falar. Por que elas imitam? Porque o que intimida mais você? Uma coruja ou uma borboleta? Entendeu? O que vai intimidar mais um predador? Uma coruja ou uma borboleta? Provavelmente a coruja, né? Elas vão ter mais medo da coruja do que da borboleta. Então ela imitando uma coruja é benéfico para ela. Mesma coisa, o que te bota mais medo? Uma formiga ou uma aranha? Provavelmente uma aranha. Então o predador vai ter mais medo também. Mesma fita, tá? Mesma coisa, interações interespecíficas desarmônicas entre espécies diferentes que são negativas para ambos. Nós temos então mais duas só, tá? São as duas e a gente vai terminar isso aqui. O parasitismo. O parasitismo é positivo para o parasita e negativo para o hospedeiro, que é a espécie que o parasita vive às custas, tá? E vai ter um prejuízo para esse hospedeiro então. Por isso que é negativa para ele e positiva para o parasita. Então a gente tem dois tipos de parasitismo. O endoparasita, que o parasita está dentro do corpo do organismo, o ectoparasita, que o parasita está fora do corpo do hospedeiro. Então, como por exemplo, endoparasita, a gente tem a tênia, que vive dentro do trato intestinal dos seres humanos, né? Então ele é um endoparasita, vive dentro. E o ectoparasita, como por exemplo os carrapatos, né? Que vivem fora do corpo do organismo, tá? Vivem fora do corpo do hospedeiro. E por fim, a gente tem uma relação desarmônica que é a sinfilia, ou esclavagismo, tá? Esclavagismo, tá certo.
que uma espécie utiliza a outra como escravo para suprir suas necessidades. Sim, tem isso no animal. No animal não, na vida em si. Não levem esse escravagismo por uma forma social como a gente conhece, tá? Como tudo a gente teve no nosso contexto, infelizmente, no passado. Nesse caso aqui, igual a gente está vendo as formigas e os pulgões, é um acordo meio que natural, tá? Então, mas só que positivo para a formiga e negativo para o pulgão, né? A formiga, então, utiliza o pulgão como escravo. O que ela faz? Ela alimenta o pulgão e vai dando comida, mesmo que o pulgão não aguente. O pulgão ele come seiva de planta, não sei se vocês sabem. Então a formiga vai enchendo o pulgão de seiva de planta, só que o excesso, o pulgão ele libera, tá? Ele libera como uma excreção. Aí a formiga vai lá e se alimenta dessa seiva por excreção. Por quê? Porque a formiga ela não consegue se alimentar da seiva, mas ela consegue se alimentar da excreção do pulgão, tá bom? Então, não sei se vocês já assistiram, vou até colocar aqui para vocês verem, que é legal pra caramba. Esse filme chama Lucas, o Intruso no Formigueiro. É um filminho de desenho bem legal, eu gosto particularmente. Esse aqui não é um pulgão, tá bom? Mas é um exemplo mais ou menos igual. O que acontece? Obriga o pulgão a liberar o néctar que ele consumiu. Como se fosse um escravo mesmo. Aí vai servir de alimento para a formiga, entendeu? É assim que ela usa, ela utiliza o pulgão como um escravo, tá? Então essas são as nossas relações. É o princípio da ecologia, então, as relações que um organismo tem com os outros organismos e as interações que ele tem com o meio. Lembrando sempre que a beleza da ecologia, pelo menos é o que me faz gostar dela, é que eu posso muito bem falar para vocês de um ipê amarelo para vocês. Posso falar que ele tem um tronco, que ele tem folhas verdes, que ele tem flores amarelas, que ele produz um fruto. Posso falar isso para vocês, mas ele não vive sozinho. Ele precisa do nutriente que está no solo. Ele precisa de um organismo para polinizar e ajudar ele na reprodução. Ele precisa de um vento para dispersar as sementes dele. Ele não vive sozinho. E essa é a beleza. Os organismos eles dependem de si. Eles têm relações entre si que fazem com que eles existam. Tá bom? Isso, na primeira instância, é ecologia e, em última instância, a evolução. Essas interações que os organismos têm e a forma com que eles interagem leva também a uma seleção natural que vai propiciar o organismo que se relaciona melhor. O organismo que está sempre se relacionando, ele vai sobreviver mais, entendeu? Como a gente viu no caso da competição. Isso é negativo para os organismos. Então o que eles fazem? Não competem. O organismo que não compete, ele está sendo selecionado, porque ele não vai ter gastos de energia. Então ele vai conseguir se reproduzir mais, então a seleção natural vai favorecer ele. Entendeu? Esse é o beleza da ecologia, ela junta tudo, ela junta a botânica, junta a fungologia, junta a micologia, junta a zoologia. Igual a gente pode ver aqui numa árvore, só lembrando da nossa sucessão ecológica. Em 1 hectare de floresta, 1 hectare é 24 mil metros quadrados. Em 24 mil metros quadrados de floresta, nós temos 160 espécies de aves, 10 espécies de primatas, 33 espécies de anfíbios, 44 espécies de peixes, 22 espécies de répteis e 1 bilhão de espécies de invertebrados, dentro de 24 mil metros quadrados de floresta, em clímax, tá bom? Todos esses organismos, fora os vegetais, isso só falando dos animais, fora os vegetais, eles estão ali interagindo fortemente. E essa é a beleza da ecologia, os organismos estão vivendo juntos, tá bom? Mas muito obrigado, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de ecologia. Semana que vem a gente volta, eu vou dar aula para vocês na quarta-feira também falando de botânica, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e até mais. Beijos, meus lindos.